Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Numa pequena cidade provinciana, a comunidade de Silverstone sempre fora tranquila, quase adormecida em sua rotina. A vida ali parecia pacífica, pontuada pelas estações do ano e pelos pequenos hábitos dos habitantes. No entanto, naquele dia, um incidente marcaria uma reviravolta na cidade, transformando vidas e revelando verdades enterradas por muito tempo, verdades que até então haviam sido cuidadosamente escondidas sob a superfície tranquila da comunidade. Sarah, uma jovem mãe com um olhar determinado, ia ao supermercado local com seu filho Lucas para uma tarefa rápida. A brisa fresca da manhã acariciava a pele deles enquanto caminhavam até o carro, com sacolas cheias de vegetais frescos e utensílios domésticos. Lucas, um menino de 8 anos com um sorriso travesso, pulava alegremente ao lado dela, aliviando o clima. Mas tudo estava prestes a mudar repentinamente. Ao chegarem ao veículo, ouviram passos rápidos atrás deles. O policial Miller, aproximou-se de repente. Ele parecia agitado, como se algo estivesse errado. Seu rosto normalmente impassível estava marcado por uma expressão estressada, as sobrancelhas franzidas e as mãos trêmulas ligeiramente visíveis à luz do sol da manhã. Num instante, tudo pareceu congelar. Seu documento de identidade, agora, ordenou abruptamente a Sarah, com a voz áspera cortando o ar tranquilo ao redor. Seus olhos percorreram Sarah com uma intensidade quase ameaçadora. Ela, visivelmente surpresa, parou de repente e respondeu: "Por que você quer meu documento de identidade? Eu não fiz nada." A inocência de sua resposta só aumentou a tensão no ar, como se a situação já constrangedora estivesse prestes a se complicar ainda mais. O agente Miller não respondeu. Em vez disso, agarrou-lhe o braço com força, os dedos apertando-lhe a pele, como se já a considerasse culpada. Sarah estremeceu sob a pressão, uma onda de adrenalina percorrendo o ar, mas obrigou-se a manter a calma. Lucas, assustado, começou a tremer ao lado dela, os olhinhos arregalados, fitando a cena com um terror palpável. Sentia como se o mundo ao seu redor tivesse acabado de ser lançado num turbilhão de violência e incompreensão. "Não, eu não vou deixar você fazer isso", disse Sarah com a voz subitamente mais alta, mais firme, como se estivesse se fortalecendo com o amor maternal que a impulsionava a proteger o filho. "Você não tem motivo para me prender." A tensão aumentou ainda mais. O policial Miller, visivelmente incomodado com a resistência de Sarah, ergueu o cacetete em um gesto ameaçador, brandindo-o à sua frente, pronto para atacá-la. O som do cacetete batendo no ar parecia ecoar no silêncio pesado que se instalara ao redor deles. A situação tornava-se cada vez mais tensa. Medo e incerteza eram evidentes nos rostos das testemunhas. Era como se a barreira invisível da ordem pública tivesse ruído, dando lugar a uma cena de confronto brutal e absurdo. Mas Sarah, embora chocada, não cedeu. Ela entendeu que o que estava em jogo não era apenas sua liberdade ou seu direito de se defender. Era muito mais do que isso. "Eu não vou deixar você fazer isso", repetiu ela com uma voz forte e determinada, seu olhar desafiando o do policial. "Você não tem motivo para me prender, você não pode fazer isso." Cada palavra parecia ter peso, como uma declaração de guerra contra a injustiça. Então, um som familiar foi ouvido, o murmúrio crescente da multidão que se formava ao redor deles. Os espectadores, muitos dos quais já filmavam a cena com seus celulares, aproximaram-se, com a atenção voltada para o incidente. Observavam de longe, alguns sussurrando uns para os outros, outros filmando, na esperança de capturar cada momento, cada detalhe. A cena parecia quase surreal, um choque entre a vida cotidiana pacífica da cidade e a brutalidade de um confronto policial. Os murmúrios na multidão aumentaram, um rumor se espalhou, alguns começaram a criticar abertamente o comportamento do policial. Outros se perguntavam se havia um motivo para aquela agressão. As vozes se elevaram, alguns ousando se aproximar, outros mais cautelosos, contentando-se em filmar e observar. O policial Miller, sentindo que a situação estava saindo do controle, apertou o braço de Sarah com mais força, mas esta, cada vez mais determinada, não vacilou. Ela sabia que o resultado daquele momento decidiria muito mais do que sua própria vida. Uma jovem Ana abriu caminho pela multidão. Como ativista local, ela já havia testemunhado comportamentos semelhantes por parte das autoridades policiais com frequência e não estava mais disposta a permanecer em silêncio. Ao se aproximar do policial Miller, seu rosto normalmente calmo se transformou em uma expressão determinada. Ela sabia que aquele momento poderia mudar o curso do dia e talvez, em última análise, de toda a comunidade. "O que o senhor está fazendo agora não é certo."
O senhor está abusando do seu poder, disse ela em voz alta com a voz firme e enérgica. A tensão aumentou instantaneamente. Os murmúrios na multidão aumentaram, alguns apoiando as palavras de Ana, outros permanecendo em silêncio, com os olhos fixos no palco, aguardando a reação do policial Miller. Mas antes que qualquer reação pudesse ocorrer, um segundo policial apareceu, o sargento Thomas. Ao contrário do oficial Miller, o sargento Thomas tinha a reputação de ser justo, calmo e atencioso. Era conhecido na cidade por sua abordagem ponderada em situações tensas, e muitos moradores o apreciavam por sua capacidade de ouvir antes de agir. Quando seus olhos pousaram na cena, ele parou de repente, absorvendo a intensidade da situação. Imediatamente notou a agitação da multidão e a expressão de medo no rosto de Lucas, o menino parado ao lado da mãe. Após um momento de reflexão, o sargento se virou para Sarah e a multidão, que começava a se agitar. Sua voz, embora firme, era calma e controlada, uma tentativa de restaurar a ordem sem exacerbações desnecessárias. O que está acontecendo aqui? Perguntou ele de uma maneira que revelava sua experiência em gerenciamento de crises. Sarah endireitou-se lentamente, o corpo tenso, mas o olhar implacável. Ela não se intimidou, muito pelo contrário, na verdade. Sabia que o resultado daquele confronto determinaria não apenas sua própria segurança, mas também a integridade do que era certo. Aquele policial me prendeu sem motivo, agarrou meu braço e me ameaçou com seu cacetete. Sou simplesmente uma mãe com meu filho e não fiz nada de errado, explicou, com a voz firme e clara. Não se permitiu hesitar, pois sabia que tudo o que dissesse seria ouvido com atenção total pelas testemunhas e pelo sargento. Os espectadores, testemunhando a cena, começaram a ficar mais agitados. Murmúrios percorreram a multidão, vozes se ergueram no ar, algumas expressando apoio a Sarah, outras acusando o policial Miller de violência injustificada. A tensão era palpável, mas a situação começava a mudar. Um homem no fundo da multidão, visivelmente mais ousado que os outros, pegou o celular. Eu filmei tudo, disse ele, aproximando-se do sargento Thomas. Olha, sargento, está tudo aqui. Ele estendeu o celular para o policial, e o vídeo mostrava claramente o policial Miller agarrando o braço de Sarah e brandindo seu cacetete de forma ameaçadora. O vídeo, inconfundivelmente claro, mostrava a agressão em detalhes, sem a menor ambiguidade. O sargento Thomas assistiu ao vídeo em silêncio, seu olhar endurecendo conforme as imagens passavam diante dele. Sua expressão se tornava mais sombria, cada quadro acrescentando peso à pesada responsabilidade que carregava. Ele olhou novamente para o policial Miller e depois para o vídeo. Isso era uma violação flagrante das regras e valores que ele defendia. Após um longo momento de silêncio, ele disse com uma voz calma, mas ríspida, policial Miller, o senhor está suspenso imediatamente. A multidão, que prendera a respiração durante a avaliação do sargento, irrompeu em aplausos. Ouviram-se gritos de alívio, alegria e apoio a Sarah, enquanto o policial Miller, visivelmente constrangido e surpreso, tentava protestar. Abriu a boca, buscando justificar suas ações, mas sabia que seria inútil. A verdade era óbvia. O sargento Thomas avançou lentamente em sua direção e, com um gesto decisivo, tomou-lhe o distintivo e o bastão. O rosto do policial Miller se contraiu, sua expressão se transformando em uma mistura de humilhação e raiva reprimida. Ele não teve escolha a não ser recuar, entregando os símbolos de sua autoridade com amarga resignação. O sargento então se virou para Sarah e Lucas. Seu olhar estava repleto de sinceridade e arrependimento. Sinto muito pelo que vocês passaram, disse ele suavemente, inclinando-se levemente na direção de Sarah, como se demonstrasse solidariedade. Vocês fizeram a coisa certa. Vamos investigar e tomar providências. Ele fez uma pausa e acrescentou, com um pouco mais de firmeza, não permitiremos que isso aconteça novamente. Sarah assentiu, mas seu rosto permaneceu sério. O que eu quero, respondeu ela com a voz calma mas resoluta, é que isso nunca aconteça com mais ninguém. Havia um brilho desafiador em seus olhos, uma determinação que não desapareceria até que aquela injustiça fosse totalmente corrigida. Nos dias seguintes, o vídeo do incidente viralizou, espalhando-se como fogo nas redes sociais. Milhares de pessoas indignadas e solidárias compartilharam, assistiram e enviaram para amigos, familiares e colegas. Em poucas horas, o incidente se tornou uma questão nacional. As discussões estavam a todo vapor em fóruns online, comentários e artigos de notícias. O debate sobre o abuso policial, um tema já delicado e amplamente ignorado, assumiu uma escala que ninguém poderia ter previsto. A mídia ecoou o incidente, noticiando não apenas a brutalidade do ataque a Sarah,
mas também destacando sua coragem indomável diante da opressão. Retrataram-na como uma mãe que agiu para proteger sua filha, mas também como um farol de esperança em um sistema frequentemente cego à injustiça. Relatos do caso circularam amplamente, e jornalistas vieram de todos os lugares para entrevistar Sarah. Milhares de vozes de todas as esferas da vida se levantaram para exigir uma reforma policial abrangente e uma revisão das práticas policiais. No início, Sarah relutou em se manifestar publicamente. Ela nunca quis ser uma figura da mídia ou representar um movimento, mas logo percebeu que sua história repercutia muito além de sua própria experiência. Convites para fóruns, programas de TV e eventos comunitários abundavam. Ela finalmente concordou em se manifestar, não por si mesma, mas por aqueles como ela que sofreram em silêncio, muitas vezes silenciados pela injustiça. Em suas palestras públicas, Sarah falou sobre o sistema de poder que permitiu que alguns abusassem dela, sobre como as pessoas, em virtude de sua posição, podiam manipular a lei em seu benefício. Sua mensagem era simples, mas poderosa: o que eu fiz para proteger meu filho. Mas todos nós devemos nos levantar quando a justiça é ameaçada. Ninguém deve ter medo de defender o que é certo. Suas palavras, imbuídas de uma coragem silenciosa, inspiraram centenas de pessoas a participar da conversa sobre a reforma policial. Ela também explicou que, apesar da dor e do medo, devemos resistir e garantir que cada indivíduo tenha o direito de viver sem medo do abuso de poder. Lucas, que vira sua mãe se erguer orgulhosamente diante da injustiça, começou a crescer com uma nova compreensão do que significava a verdadeira força. Na escola, tornou-se uma pequena voz pela justiça. Seus colegas ouviram fascinados, enquanto ele contava a história daquele dia, e ele os encorajou a usar a voz para lutar contra todas as formas de injustiça. Coragem não é lutar com os punhos. Às vezes é só dizer a verdade, explicou-lhes com uma sabedoria surpreendente para um menino da sua idade. Ele não se limitou a repetir as palavras da mãe, ele as viveu. Falou abertamente sobre o incidente na escola, inspirando seus colegas a questionar o que era certo e errado em suas próprias comunidades. Lucas havia se tornado um símbolo desta nova geração, uma geração que se recusava a permanecer em silêncio diante da injustiça, por maior que fosse. Em Silverstone, a mudança começou a se manifestar, lenta mas seguramente. A cidade, antes silenciosa, estava despertando para a realidade de suas fraturas. Os moradores se manifestavam mais abertamente, compartilhando suas próprias experiências de injustiça, seja em relação à polícia ou a outros aspectos de suas vidas cotidianas. Reuniões comunitárias foram realizadas, e as pessoas se reuniram para discutir como poderiam agir em conjunto para criar um ambiente mais justo e equitativo. Eles não queriam mais ser testemunhas passivas da injustiça, queriam ser agentes de mudança. As autoridades locais, sob crescente pressão da comunidade e da mídia, começaram a rever suas práticas. As respostas foram lentas, mas havia uma aparente disposição para mudar. Treinamentos foram oferecidos aos policiais, com foco não apenas nos aspectos técnicos da lei, mas também em empatia, gestão de conflitos e escuta ativa. Houve também esforços para melhorar a comunicação entre as autoridades e os cidadãos, um primeiro passo para uma reconciliação difícil, mas necessária. O que começou como um simples ato de resistência em um estacionamento se transformou em um movimento por mudanças mais amplas. Sarah, apesar de seu papel central nessa luta, não buscava fama ou reconhecimento. Ela estava simplesmente agindo como uma mãe. Mas, por meio de suas ações, ela rompeu o muro do silêncio e da indiferença. Graças à tecnologia e à determinação de Lucas, um vídeo compartilhado milhões de vezes, uma cidade antes silenciosa se viu na vanguarda de uma conversa crucial sobre justiça, igualdade e responsabilização das autoridades policiais. As mudanças em Silverstone não se limitaram apenas às práticas policiais. A comunidade, despertada pelo incidente, percebeu que erradicar injustiças sistêmicas exigia mais do que uma reforma legislativa. Exigia uma mudança de mentalidade, uma disposição coletiva para desafiar normas e abrir os olhos para o que havia sido tolerado por muito tempo. Assim, uma cidade pacífica, porém sonolenta, foi transformada. A coragem de uma mãe e o comprometimento de um jovem inspiraram uma revolução de pensamento em uma comunidade onde, até então, a injustiça parecia invisível. Esse movimento estava apenas começando, e o caminho seria longo, mas as sementes da mudança estavam plantadas. Os ventos da mudança sopravam por Silverstone e com eles traziam um futuro mais brilhante e justo para todos.